Agora, cara, então olha só, ele tá falando que 8 bi, mais ou menos de lucro anualizado, 40 bi de patrimônio. Vocês têm aberto, quanto que vocês têm de AUM, alguma coisa assim? Mais de 1 trilhão. Mais de 1 trilhão. Quando a gente pega O yuan. asset, wealth, volume de administração, gestão dos nossos clientes, dá mais de 1 trilhão. 1 trilhão e 100, mais ou menos. 1 trilhão, cara. Você sabe o que é AUM? AUM são Assets Under Management. Então, assim, quando você pega, você abre uma conta e você tem R$1 milhão investido, você tem 1 milhão de AUM aqui, né? Para o BTG. Então, eu tava falando que tem mais de 1 trilhão aqui de Assets Under Management, de ativos sob administração. Muita coisa. Dinheiro da Das galera? pessoas. Dinheiro da dos galera. clientes. Tem R$1 trilhão de dinheiro de cliente aqui. E foi cara. bom você me corrigir, porque o mercado financeiro acaba te empurrando a esses termos em inglês e tal, e a gente se acostuma no dia a dia e na hora aqui de falar com o público acaba esquecendo de traduzir. É normal, a gente está aqui para isso. Então, beleza. Então, estamos olhando aqui para algo grandioso. Então, muitas pessoas estão ouvindo a gente, né, no seu mercado, buscam atingir algo grandioso, trabalham num lugar e elas querem que esse lugar se desenvolva, investem num lugar, querem ver solidez. As pessoas elas tendem a querer coisas grandiosas, ter grandes feitos na sua carreira, né? Mas vocês começaram, acho que assim, como todo mundo, do zero, de alguma forma. Não é? Teve algum momento que isso daqui não era desse tamanho, não tinha nada. Talvez fosse uma ideia lá atrás. E talvez tudo comece numa ideia, tudo comece na força do braço. De onde que veio o BTG? Como que começou? Qual que é a história de vocês? E aí, eu sei que você não entrou no banco no day one, né? Você entrou ali para 2000, né? Se você puder contar a história, desde quando o banco foi fundado até ele te encontrar aqui em 2000, aí depois a gente pega a história. Não, legal. Enfim, eles fundaram o banco em 1983. O Luiz César Fernandes era o CEO do banco. Ele foi o CEO do banco de 83 até a saída dele do banco em 99. Enfim, e aí eles começaram o negócio como um hedge fund. Né? Era como se fosse um fundo para fazer a gestão dos recursos dos sócios no mercado. E esse negócio foi sendo bem sucedido. E daí... Desculpe te interrompendo aqui, só para a gente construir a história. Então, assim, quando foi criado o Pactual, ele não foi criado pensando no cliente, ele foi pensado em, cara, vamos criar uma estrutura para gerenciar nosso próprio patrimônio. Então, isso aí. Na quase verdade, que uma gestora... era a Pactual. Era Pactual Distribuidora de TVM, né? Pactual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Por isso que a turma mais antiga, o Esteves, por exemplo, ele fala a Pactual até hoje. Quem é mais novo fala o Pactual porque já conheceu como banco. Mas foi fundado como uma distribuidora, uma DTVM, era Pactual DTVM. E o objetivo era esse, era fazer a gestão do recurso dos sócios, né, o patrimônio do banco. O banco era fechado, então 100% do patrimônio, né, era dinheiro dos sócios, a gente nunca teve. Né, esse é um dos princípios do partnership, né, da sociedade de pessoas físicas. Todos os sócios são executivos. Então, o objetivo era esse, era investir no mercado financeiro. Na época, você tinha as pessoas brincavam, né, que tinha um índice que movia o mercado, que era o IGPM. Era Icatu, Garantia, Pactual e Matrix. Eram os principais... O Matrix, ele era uma gestora também no passado? Puxa, eu acho que não chegou a ser banco. Entendi. Não tenho certeza. Enfim, entrei no banco em 2000. No final dos anos 90, esses bancos já não existiam mais, só o Pactual. O Icatu foi vendido para o BBA, que depois foi vendido para o Itaú. O Matrix fechou, o Garantia quebrou, foi vendido para o Credit Suisse, né? Aliás, essa história é impressionante, né? Os três, Beto, Marcel e Jorge Paulo, fantásticos, mas o fato concreto é que o banco teve problema. Sim. E o Pactual acabou sendo o único que sobreviveu aí do IGPM. Enfim, então o banco... Por que você acha que, talvez vendo depois de ter acontecido, por que o Pactual, na sua visão, foi o único que sobreviveu? Puxa... Assim, isso é uma coisa que o Esteves até hoje fala, né? Acho que o nosso negócio aqui, ele é um negócio de gestão de risco. E realmente, quando você olha a história dos bancos no Brasil, que passaram por períodos muito difíceis, né? De muita volatilidade, muita mudança de regra, vários planos diferentes, inflação descontrolada, isso acaba tornando o ambiente macroeconômico muito difícil de ser navegado, né?
Então, a gente falou aqui de Icatu, Garantia, Matrix, mas se você continuar olhando outros concorrentes, e o banco sempre teve grandes concorrentes ao longo da história, né? Eu me lembro do Bozano Simonsen também, foi um dos principais bancos de investimento do Brasil, que era um grande concorrente do Pactual lá atrás, também na década de 90, também teve problemas, né? Tentou ir para o varejo, comprou o Meridional, acabou dando um passo maior do que as pernas, enfim, depois acabou sendo vendido para o Santander ali no meio de alguns problemas e tal. Marca, Fonte Sindan, me lembro ali no final dos anos 90, muita gente falava, os fundos do Marca, né? Quebrou. Liberal também quebrou. Foi vendido para o Bank of America. Aí o Bank of America quebrou no Brasil, depois que assumiu o Liberal. Então, assim, de fato, a história, né, de banco, né, no Brasil, ela é cheia de fracassos, e não que sejam pessoas ruins, não. Você tem gente muito boa, mas é que o ambiente sempre foi muito adverso, né? Você vê depois até o próprio BBA. O BBA foi vendido para o Itaú também. Ele era uma sociedade entre o brasileiro, o BBA, e o Creditanstalt, que era um banco austríaco. Teve problemas na Áustria, uma crise de liquidez, o banco era muito voltado para o crédito, acabou ficando sem liquidez, foi vendido para o Itaú. O Unibanco foi vendido para o Itaú também no meio de uma confusão. Enfim, o histórico de banco no Brasil, ele é cheio de histórias desse tipo, né? E acho que o diferencial do banco foi, de fato, a gestão de risco, a gestão de crédito. Ou seja, muitas vezes, né, o que a gente vê? O empreendedor, ele pensa em crescer. E às vezes o que vai fazer ele sobreviver não é ele pensar apenas em crescer, mas é ele pensar em não morrer, né? Sim. Então, muitas vezes, a gente não se expor ao risco da ruína vai fazer a gente chegar muito mais longe. Então, assim, eu falo muito sobre usar o cinto no banco de trás, né? Antigamente eu não usava o cinto no banco de trás. Mas toda situação que expõe ao risco da ruína, não é? Basta que você erre uma vez para que você não sobreviva. Então, quando uma empresa se alavanca demais ou a gente passa por algum problema desse, talvez a gente não esteja aqui amanhã mesmo acertando a maior parte das vezes, né? Então, a gestão do risco que você falou é realmente importante. Né? Acho que esse de fato é o grande diferencial do banco. A gente tem uma cultura de gestão de risco muito forte. E que isso não é opinião de um sócio, né? Isso é um consenso entre vários sócios. E uma coisa também que a gente sempre fala bastante, né? O Esteves também fala muito disso, que o nosso negócio é gerir risco e correr risco é parte, né, do nosso dia a dia. O que a gente não pode é ter um desastre de avião. Você aqui bater o carro ali, quebrar o espelhinho e tal, dar uma amassada na lanterna, isso é do jogo. Né? Você quando entra num business de crédito, por exemplo, não tem jeito, é estatístico. De cada 10 créditos que você desembolsa, 2, 3 não vão pagar. O crédito é complicado, você já está falando com o cara que ele tá é um cliente com problema financeiro, né? Ele é um cliente complicado. E você ser grande no crédito é fácil, porque ainda mais no país pobre como o Brasil, cara, todo mundo quer tomar crédito. O problema é receber o crédito depois. Então, também ele está usando outra coisa. Né? Mas é que aqui no tem BTG, assim, né? você não tem aquele crédito só, não é o pessoa física que está na sua cabeça, sim, às vezes a empresa que vai fazer um crédito mais estruturado, uma dívida, 500 milhões de reais para uma fábrica, um pagamento a longo prazo, é um pouco diferente, né? Mas embora difícil, hoje, né, né? já como fruto, né, dessa iniciativa nossa aqui, dessas iniciativas digitais, a gente hoje tem um book grande de cartão de crédito e crescendo. Legal. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Assim, quando você entrou aqui, você entrou como um estagiário, alguma coisa assim? Entrei como estagiário. Caraca. Isso é legal, hein? Estagiário. Você tava no último período da faculdade de engenharia lá no Rio. Eu era trainee da Petróleo Ipiranga. Nossa. E aí, belo dia, estava andando na faculdade e vi um cartaz lá na Pactual. Eu já tinha... Na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar do Pactual foi em 1996. Numa palestra do Cláudio Prakovnik, ele era diretor administrativo do banco, e ele se formou na mesma universidade que eu lá no Rio, e aí ele foi fazer uma palestra, falar e tal, eu estava ali, acho que no terceiro período da faculdade, e ele falou de alguns deals que o Pactual fazia na época, estava fazendo a reestruturação da Mesbla, estava fazendo a venda da Lacta para Kraft Foods. Para quem conhece um pouco do business de banco de investimento, né, esses são mandatos, vamos dizer assim, premium, né? E falando da cultura de partnership, falando da meritocracia, era o bônus semestral, o salário era muito baixo, mas você tinha a possibilidade
de ganhar muito dinheiro no bônus, se você performasse muito bem, se o banco fosse bem e tal. Aquele negócio me encantou. E aí, no final da palestra, eu fui conversar com ele, né, cheio de vontade, de, pô, como é que eu faço para trabalhar no banco? Ele falou, pô, você está em que período da faculdade? Faz o quê? Eu falei, faço engenharia, estou no terceiro período. Ele falou, cara, então estuda aí até o final, porque se você começar a trabalhar agora, você não vai se formar. E acho que era isso. Mas hoje, olhando... Mas você não eu acho entrou, que então, nessa época? Não entrei. Aí eu fui continuar a faculdade, né? Até porque eu estudava de manhã, eu estudava de tarde, eu estudava de noite, cada dia eu estudava em universidade pública, né? Pô, quem dorme de favor não estica as pernas, né? Então, universidade pública, o cara marca a aula a hora que ele quer. Então, você tem que estar ali disponível o dia inteiro, não dá para trabalhar. E aí, em 99, 2000, eu estava fazendo trainee lá na Petróleo Ipiranga, e aí já tinha começado a acompanhar o mercado financeiro desde 96, por causa dessa palestra aí na faculdade. E aí eu vi um cartaz, mandei o currículo. E aí começou um processo, fiz 15 entrevistas, e aí comecei a trabalhar no banco.